O Livro dos Espíritos, hoje, ainda no capítulo Emancipação da Alma, traz as questões de número 422 a 424. E Kardec pergunta, na questão de número 423, aos espíritos: na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo de maneira a dar-lhe todas as aparências de morte e voltar em seguida? E respondem os espíritos: na letargia o corpo não está morto, já que as funções permanecem, a vitalidade está em estado latente, como que na crisálida de uma borboleta, mas não está aniquilada. Então, pode voltar à vida. E esse capítulo traz para a gente algumas questões, para que a gente entenda, as relações do corpo físico com o espírito e essas questões das chamadas mortes aparentes, que aparentemente não tem nada que a gente possa utilizar de prático disso. Mas vejamos, vamos tentar observar que Kardec nunca colocava nada ao acaso no Livro dos Espíritos. Tudo tem um porquê e um motivo dentro da maneira como ele coloca o nosso entendimento e a nossa perspectiva da vida espiritual. E, portanto, é importante que observemos isso. Se a gente traz para o entendimento tradicional, como a medicina, isso está no dicionário Michaelis, como a medicina entende a catalepsia, ela coloca, é uma síndrome esquizofrênica caracterizada pela suspensão total ou parcial de movimentos voluntários. E isso, a gente colocou uma figura aqui mostrando que isso foi também utilizado pelos magnetizadores, os hipnotizadores, para espetáculos circenses, para shows em palcos, aonde a pessoa hipnotizada era colocada num estado de rigidez, ou do braço, ou de ambos os braços, ficando naquela posição de forma indefinida, ou ainda o corpo todo, como está sendo colocado aí, de forma que a pessoa ficava naquela condição. E isso também pode ser um estado não só provocado magneticamente, mas também, que aliás é uma forma magnética, por forma espiritual, pela influência espiritual. E a gente vê na sequência a explicação também dada pela ciência do estado de letargia, como se fosse um sono profundo, com consciência ou com inconsciência. Eles reconhecem que existem dois tipos de letargia. Um em que a pessoa entra nesse estado completo de falta de energia e mantém a consciência, que é a letargia lúcida, inclusive sentindo, percebendo. Há relatos de pessoas com esta patologia, com esse problema físico, que relatam, depois que voltam do seu estado letárgico, por exemplo, que o médico espetou agulhas para ver se a pessoa realmente não estava fingindo, e ela relata a dor que ela sentiu. E existem os casos de falta de lucidez, em que a pessoa não se recorda nada do que aconteceu. Mas o fato é que o fenômeno é catalogado cientificamente e existe, mostrando que essas questões da relação da atividade física, atividade energética do corpo, vai além do que a ciência ainda hoje consegue analisar, porque até agora não se dá um resultado, uma explicação plausível por que essas pessoas, não é comum, mas por que essas pessoas entram nesse estado de morte aparente. Ao longo da história, nós vamos ver que muitas pessoas, nessas condições, foram enterradas vivas. E se vocês pesquisarem na internet, vocês vão perceber que ainda hoje existem relatos de pessoas sendo veladas e acordarem, de estarem sendo transportadas para o seu túmulo e acordarem, e outras, pior, que acordarem dentro do túmulo. E aí só se percebe numa exumação posterior que aquela pessoa se movimentou. Por quê? Porque falta tanta energia àquele corpo, que mesmo com uma observação acurada, muitas vezes não se consegue perceber, porque como que se observa sem se medir a atividade cerebral?
Mede-se a pulsação central no pescoço, olha-se a pupila, o estado da pupila, muitas vezes coloca-se um pedacinho de pano, um pedacinho de algodão para ver se há uma reação, e não havendo essa reação, na falta de outros métodos, é dado, muitas vezes, a pessoa como morta. Imaginem vocês nas grandes calamidades, porque uma das situações que induzem as pessoas que têm potencial a esse estado letárgico, muitas vezes é o choque, é um choque emocional muito forte, é uma situação de crise muito intensa, pode levar a pessoa a esse estado letárgico. E, sem contar, os problemas farmacológicos. Mas, nesse caso, imaginem vocês, nas grandes calamidades, muitas vezes naquela correria, quantas pessoas podem ser dadas como mortas quando ainda poderiam estarem em condição de vida e serem salvas. Agora, do ponto de vista espiritual, o que ocorre? Nós, espíritas, nós que estudamos a realidade espiritual, que acreditamos em o que Kardec, em que André Luiz colocou, nós entendemos que o nosso corpo não somos nós. Nós temos um espírito. Mas não é um complexo tão simples, se isso fosse simples. É mais do que isso, né? Existe uma relação energética para que o espírito se manifeste aqui. Se manifeste nesse meu corpo físico. Tanto que eu acho que eu sou o corpo físico, acredito nisso. E essa relação energética, ela é intensa, molécula a molécula. É muito maior do que nós imaginamos. Há um circuito do fluido vital se dando o tempo todo. Há uma circulação do fluido vital entre perispírito e corpo físico, para que a vitalidade se faça. Por motivos externos, o que acontece? Esse circuito, ele é, de alguma forma, rompido ou diminuído. Rompido não, diminuído a intensidade da transferência energética. Ao exemplo das lâmpadas que a gente usa durante o passe. Nós temos um aparelhinho que vai controlando a intensidade de energia e ela vai diminuindo. Se o Emanuel diminuir a tal ponto, a gente vai achar que a lâmpada está apagada e que não tem energia circulando nela. Mas se a gente buscar um aparelho mais acurado, a gente vai ver que ainda minimamente os elétrons estão circulando e existe energia ali. É mais ou menos isso que acontece quando acontece a letargia. Falta vitalidade ao corpo físico. Falta esse tônus vital que é o fluido magnético que faz com que a matéria se animalize, nos dizeres de Kardec. E faltando isso, o que acontece? Estado letárgico. A pessoa fica num estado de imobilidade completa e muitas vezes de inconsciência. E nesse momento a alma se expande, pode ter encontros espirituais, bons ou ruins, dependendo da nossa relação, mas o fato é que para o mundo físico, naquele momento aquele corpo está num estado de animação suspensa e pode vir a óbito, dependendo do que levou a esse estado de falta de energia. E a gente vai perceber, e Kardec coloca, que pode ser restabelecido, por exemplo, com passe. Porque o que falta é o fluxo de energia, muitas vezes. Não é só a energia, mas que esse fluxo se restabeleça e que o fluido vital passe a cumprir o seu papel análogo ao que a energia elétrica faz aos aparelhos elétricos com o nosso corpo físico. Dessa forma, o passe magnético, que é uma transfusão energética, pode restabelecer isso. E se a gente observar, pensar dessa forma, nós vamos ver os fatos ocorridos na Bíblia ligados ao milagre da volta dos mortos ao mundo dos vivos, a situação de ressuscitação. Nós vamos ver que no livro dos Reis, no Antigo Testamento, nós trouxemos 2 casos. O de Elias, e são muito parecidos. O de Elias, que traz de volta uma criança à vida,
E Eliseu, da mesma forma, o filho de uma sunamita, que ele, inclusive, frequentava a casa, tinha um cômodo naquela casa, de tanto que eles gostavam daquele que eles chamavam Eliseu de um homem de Deus, porque ele era um profeta bondoso, se envolvia ajudou a ela nos problemas, inclusive, para engravidar e ter aquela criança. E em determinado momento, essa criança está no campo com o pai, e ela sente uma forte dor de cabeça e cai num estado letárgico. Para eles, morte. Não sentiam pulsação, não percebiam o coração batendo, para eles a criança havia morrido. A mãe, no entanto, pede, olha, coloquem ele na cama de Eliseu. Coloquem ele lá em cima, no cômodo, separado a Eliseu. E ela foi atrás dele, junto com o servo. Ele falou, leva o meu cajado. Ele falou, não, eu não saio daqui se você não for lá. E ele vai até lá. E a narração do Evangelho, nesse trecho, é muito interessante, porque mostra como ele volta à vida através da transmissão energética que Eliseu faz. Como ele faz isso? Primeiro, ele se aproxima, ele encosta nariz com nariz, boca com aquela criança, espalma a mão da criança e encosta nela. E vai fazendo isso e em prece, orando a Deus, como está no Velho Testamento, e em determinado momento a criança levanta e ele diz, vai com a sua mãe. Então, são fenômenos que a gente precisa entender o que está por trás disso. Ele voltou, ele deu energias como num passe, deu energias de novo àquela criança, ela não estava morta, podia estar próxima à morte, podia chegar à morte, mas naquele momento ainda não estava. E ele consegue, então, com aquele seu influxo energético, um médium com capacidades de doar muita energia, ele faz isso. E nós temos, no Novo Testamento, muitas situações. A situação de Lázaro, um amigo de Jesus. Jesus gostava de conviver com ele. E nós vamos ver que Lázaro estava considerado como morto há 3 dias. E Jesus chega, e nessa imagem está interessante, né, que a gente vê o fluxo energético do Cristo indo em direção a Lázaro. Lázaro, levanta, venha. E Lázaro não pôde resistir ao chamamento do Cristo. Não pôde resistir à doença que levou ele àquela condição letárgica. Não pôde resistir àquele influxo energético do Cristo. E Lázaro levanta e vive. Nós vamos ver que tem o caso, no Novo Testamento também, da criança, da Talita, filha de Jairo. Da mesma forma, quando Jesus chega e fala para os que estavam ali chorando a morte da criança, quando Jesus diz, ela não está morta. Eles riem de Jesus. E Jesus diz, vocês não entendem da vida, como irão entender da morte? Vai até ela. Não é, meu amigo Carlão? Talita cumi. Talita, garota, levanta. E mais uma vez, aquele influxo de energia, mas não só de energia, de amor, cura, restabelece. Não tira a morte daquela criança, não, porque ela não estava morta. Ele traz ela à vida no sentido em que ela estava nessa situação de letargia, de morte aparente, como nos fala Kardec. E veja só, e nós estamos falando da força do Cristo para recuperar, para levantar aqueles que estão aparentemente mortos. A força de Jesus, através do seu amor, que nós não compreendemos, para entre os leigos levantar os mortos. É tão forte essa imagem que faz com que a gente duvide do Cristo se nós, né, que somos os espíritas, são os trabalhadores da última hora, os que duvidam, somos discípulos de Tomé. Se a gente não entende o mecanismo, a gente não acredita que Jesus fez isso. Pois é, então não é um milagre no sentido de mágico, existe, porque a morte não havia se estabelecido, era uma morte aparente, parecida com a que nós vivemos ainda hoje. Somos espíritos ligados
a este orbe terrestre há pelo menos 300 reencarnações. E nós ainda nos encontramos num estado de morte aparente. Morte aparente para a realidade espiritual. Nós vivemos para o mundo físico. Nós vivemos para as sensações. Para aquilo que traz, entre aspas, a gente acha que traz sabor à vida, o sal da vida. Mas o sal da vida para a gente são o quê? As sensações, a sensualidade, os vícios, as drogas, as bebidas, a sexualidade. É isso que parece que nos mantém vivo, enquanto nós ficamos mortos, aparente, para a realidade espiritual. Nós estamos no estado de letargia com relação a Jesus. Nós nos dizemos cristãos, no entanto, não seguimos o que Jesus nos colocou. Nós não enxergamos as possibilidades do Evangelho em nossa vida. Nós olhamos a dor do outro e somos letárgicos. Nós somos frios com a dor do outro, com o problema do nosso vizinho, com a dor daquele que está caído. Nós somos letárgicos. Nós não conectamos essa energia, que é a energia da vida, que é a energia do Cristo, que é a energia do amor. Nós nem sonhamos ainda o que é isso. Precisamos ouvir o chamado desse jovem nazareno. Nós precisamos ouvir em nossos corações e restabelecer o elo com Deus. O elo que a religião precisa fazer em nós, mas depende da nossa escolha, de querermos aceitar que essa energia benéfica flua e reflua. A materialidade é um meio para que nós alcancemos a espiritualidade, não é o contrário. Nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. E precisamos sair da letargia. Que todos tenhamos muita paz.